Olá, entusiasta do canal Artifícios Automotivos. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise técnica, profunda e realista do nosso mercado. Hoje nós vamos mexer em um vespeiro, um assunto que está sendo falado bastante em páginas de pesquisa, como o OLX, Web Motors, ferramentas de busca. Então, é possível já perceber que muitas pessoas estão querendo trocar de carro ainda em 2026. Vamos falar sobre mercado de híbridos seminovos usados. Os números oficiais não mentem. O interesse por eletrificados usados no mercado secundário deu um salto impressionante de 13% nas últimas semanas. Ou seja, desse semestre que iniciou agora. A explicação é puramente matemática. Com a volta também do imposto de importação cheio de 35% para os carros 0 quilômetros, o preço então disparou e as pessoas estão tentando correr por outro caminho. Naturalmente, o consumidor está buscando os usados, né, para fugir de sobrepreços. Modelos como GWM Raval H6, BYD Song Plus e o veterano Corolla, tá, híbrido, estão dominando as páginas dos mais pesquisados, 75% de buscas nesses três tipos de veículos. Mas aqui também entra o papel do Artifícios Automotivos. Comprar um carro híbrido usado é um negócio genial ou uma bomba relógio com um cronômetro rodando na sua garagem? Tá? Qual é a real desvalorização desses modelos e o que acontece quando a garantia original acaba? Tá? Tem carros no mercado que já estão aí beirando 5 anos. Prepare um papel, caneta. Hoje nós vamos dissecar os prós, os contras e os perigos ocultos de um veículo eletrificado que já passou pela mão de terceiros. Para abrirmos a nossa discussão técnica, precisamos falar sobre comportamento de mercado, curva de desvalorização. Todo carro de alta tecnologia sofre uma depreciação inicial acentuada. É normal alguém comprar um carro de 200 mil e, se for vender logo, perde dinheiro. Isso se chama física econômica. Nos primeiros 24 meses, um híbrido de marca entrante, ou mesmo marca tradicional, como Toyota, pode perder entre 20% e 30% do seu valor de nota fiscal. Então é por isso que nunca é interessante também você comprar e sair vendendo logo depois. É exatamente aqui que mora o principal pró dessa operação. O primeiro proprietário foi quem absorveu o pior golpe da desvalorização cambial de mercado. Para você, comprador de um seminovo, isso significa a oportunidade única de levar para casa um SUV recheado de telas, assistente de condução nível 2, teto panorâmico, isso aqui tem, ó, né? Desempenho esportivo, mas nós estamos falando só de híbridos hoje, tá? Pelo preço de um SUV compacto nacional, tipo, sei lá, uma Tracker, 0 km pelado com motor de 3 cilindros, entenderam? Além disso, o consumo de combustível urbano desses modelos tecnológicos que frequentemente superam 17 ou 18 km por litro, nos piores cenários, às vezes pelo Inmetro, catalogando isso, ele passa a ser seu, né? Sem que você precise pagar 250 mil reais nele zero. Então, racionalmente, a conta fecha com louvor na cabeça de um comprador de um usado. Mas nem tudo são telas flutuantes e economia de combustível. Vamos virar a página e entrar nos contras agora. E o primeiro deles atende pelo nome de garantia contratual e pós-venda. As marcas costumam fazer muito barulho com propagandas de 8 anos de garantia para a bateria. Mas o que importa, meus amigos, mora nos detalhes do manual do proprietário. A garantia de um carro híbrido não é irrestrita e vitalícia. Ela é altamente condicionada. Para que a garantia da bateria de alta tensão e do sistema do inversor permaneça ativa no segundo ou terceiro dono, o proprietário anterior desse carro precisava ter sido um cidadão religiosamente impecável. Se ele atrasou uma única revisão por mais de 1.000 quilômetros ou se deixou passar o prazo de 12 meses por 2 semanas, a garantia de fábrica do sistema elétrico desse carro foi automaticamente cancelada. Ao negociar, então, um Raval H6 ou um Song Plus no mercado de usados, você não deve olhar apenas os riscos da pintura, amassado, morsas no carro. Você precisa exigir o histórico digital de revisões ou o manual antigo ali, ó, carimbado, tá, no papel e também no sistema da montadora. Se o veículo estiver fora de garantia e o módulo inversor ou pacote de células de lítio apresentar uma falha de comunicação interna, o custo de reparo em uma concessionária, a maioria das vezes só vai conseguir lá em carros novos, pode facilmente atingir 30% ou 40%, 50% do valor de tabela do próprio carro. Se a cobertura de fábrica, tá? Sem essa cobertura de fábrica, o sonho vira um pesadelo financeiro impagável. Agora vamos ao ponto mais crítico e negligenciado pelas vistorias cautelares tradicionais. Muitas vezes a pessoa compra e passa uma vistoria cautelar.
A situação real de um veículo pode estar moído pelo antigo proprietário e isso não é visto. O motorista brasileiro médio ainda não aprendeu a dirigir e a manter um carro híbrido. Existe aqui um perfil, é muito claro isso, de usuários que compram esses carros em planos de assinatura ou financiamentos de curto prazo, sabendo que vai passar o carro adiante em 2 ou 3 anos no máximo. Pessoas que têm situação financeira alta, né? Esse condutor negligencia os cuidados mais básicos de uma engenharia mecânica. Pense comigo, um híbrido plug-in PHEV possui 2 corações. Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão turbo de alta eficiência mecânica, que geralmente opera sobre o ciclo Miller ou Atkinson. E o que o motorista comum que tem por aqui faz? Ele roda a semana inteira naquele modo puramente elétrico para economizar. O motor a combustão fica semanas desligado com óleo decantado no cárter. De repente, esse motorista entra numa rodovia, pisa fundo no acelerador para fazer uma ultrapassagem. O sistema eletrônico então vai acionar o motor a combustão instantaneamente. O motor térmico sai daquele repouso, correto, absoluto, com aquele óleo que está parado semanas, decantado, e sobe completamente pelo sistema de pistões, sem aquela lubrificação ideal, e é arremessado diretamente para as 4 ou 5 mil rotações também por minuto sob carga máxima desse carro. Existe ali um choque térmico e mecânico também, que às vezes é repetido centenas de vezes ao longo de 2 anos, tá? Causando um desgaste prematuro, severo, em anéis de segmento desse carro. Bronzinas também e bielas. O carro não fumega, não aparenta nada, não acende luz no painel e passa em vistorias cautelares. Então, o que é? Mais pintura do carro. Mas internamente a saúde metalúrgica daquele motor a combustão está severamente comprometida. Então, como eu falei para vocês, esse carro foi moído pelo o motorista anterior, o dono anterior. Além desse estresse mecânico, tá, do motor térmico, temos desgaste, tá, invisível da bateria também de tração. Dependendo do seu usuário, relaxado, tá? É diferente de um carro a combustão, onde o tanque de combustível não vai perder nunca a capacidade volumétrica se você utilizar gasolina ruim. A bateria de carros híbridos perde capacidade real de retenção de carga, dependendo principalmente dos hábitos do dono anterior. Se o antigo proprietário tinha o hábito de descarregar a bateria do seu híbrido, plug-in até o zero absoluto, porque ele queria andar só no modo elétrico, chega em casa, deixa estocado esse carro na sua garagem, ainda por cima num sol escaldante, ou se ele utilizava carregadores rápidos, de corrente contínua, de forma abusiva e diária, sem necessidade, e pior que existe esse tipo de cidadão, ele acelerou o processo de degradação química das células desse carro. Ele não é entusiasta. Quando você compra esse carro, com 40 mil quilômetros rodados, a autonomia que deveria ser ali, no modo puramente elétrico, de 70, 80 quilômetros, ele mal consegue entregar ali 50 quilômetros no modo elétrico. E o pior, as ferramentas de diagnósticos comuns das oficinas independentes não conseguem ler, às vezes, estados de saúde de determinadas montadoras, tá? Para ver o estado real desse carro. Você só vai descobrir o problema mesmo quando o carro já estiver no seu nome lá no Detran. Temos também a questão de suspensão de freios desses carros híbridos, né? Que são pesados. As baterias também adicionam ali 200 ou 300 quilos a esse conjunto desse carro grande. Esse sobrepeso exige muito mais das buchas de suspensão, amortecedores desse conjunto, tá? E batentes nesse carro. Se o dono anterior passava por valetas, e com certeza ele fazia isso, lombadas, como se estivesse em um carro comum, os componentes elásticos da suspensão de um híbrido usado com aproximadamente 40 mil quilômetros rodados podem apresentar um desgaste equivalente a um carro convencional acima de 100 mil quilômetros rodados. Então, a minha função aqui no canal é ajudar a você numa escolha prática. Vamos analisar rapidamente o comportamento de 3 líderes de busca no mercado de usados, como eu falei no início. E vamos começar pelo melhor, né? O Toyota Corolla híbrido, que é a escolha do conservadorismo. Ele usa aquele sistema híbrido convencional HEV, com uma bateria pequena, de no máximo 1,2 kW, não existe recarga externa, a mecânica é robusta, a liquidez de revenda ainda é altíssima e as oficinas independentes já conhecem o carro. Qual é o contra disso? O desempenho é pacato e a tecnologia interna, perto dos rivais chineses que chegaram, parece de carro de 20 anos atrás. Então já o BYD Song Plus e o GWM Raval H6 são aqueles novos reis da tecnologia. Eles entregam espaço generoso, torque avassalador e autonomia elétrica real. Então, esses carros andam acima de 50 km no dia a dia no modo elétrico. São excelentes compras no mercado de usados pelo valor que estão entregando. Porém, agora exigem a atenção triplicada. São carros com arquiteturas eletrônicas complexas e dependentes de atualizações de software, tá? Em concessionária. Se aquele dono anterior ignorou recalques de software ou atualizações de parâmetros do sistema de gerenciamento da bateria,
você levará para casa um carro instável eletronicamente. Então, qual é, portanto, a conclusão técnica aqui e veredito do canal Artifícios Automotivos? Comprar um carro híbrido usado, seminovo em 2026, vale a pena, mas deixou de ser uma compra emocional, de oportunidade, para se tornar um processo de auditoria técnica rigorosa. Você pode comprar esses carros, né? Deve até comprar. Você não pode comprar um híbrido usado da mesma forma que comprava aquele Honda Civic ou Toyota Corolla a combustão no passado. Se você encontrar um modelo com histórico de revisões impecável, daquele tiozinho ali que mora do outro lado da rua, que ele é conservador, tá? Faz os prazos respeitados ali, tudo direitinho, você conhece o cara, consegue validar então na concessionária a saúde da bateria e garantia de fábrica de um carro também de um desconhecido, tá? Consegue ver tudo, né? Também a garantia do carro, você estará fazendo então uma compra inteligente, aproveitando a desvalorização inicial que aquela outra pessoa pagou. Mas se o vendedor vier, se for comprar em uma concessionária estranha aí, ele vier com desculpas sobre revisões feitas, fora de rede autorizada, que tá tudo tranquilo, carimbos faltando, histórico nebuloso ali na mão dele, dê um passo atrás. O risco de herdar um motor térmico fatigado por choques térmicos ou uma bateria degradada por mau uso não compensa aquele desconto no preço de tabela. No mercado de eletrificados usados, o barato negligenciado cobra o seu preço em parcelas de 5 dígitos em uma oficina depois. E você que está assistindo aqui o canal, teria coragem de entrar em um híbrido usado ou prefere a segurança e a simplicidade de um motor puramente a combustão? Tem muitos aqui que ainda dizem que nunca vai comprar carro eletrificado. Já passou por alguma experiência de pós-venda de eletrificados, ruim ou boa? Deixa aqui o seu relato técnico, tá? Que vai enriquecer ainda mais esse debate. Não esqueça de se inscrever no canal Artifícios Automotivos, caso seja novo, tá ok? Ative as notificações para não perder essas novas análises técnicas que eu passo aqui sobre esse mercado novo que está chegando. E se você gostou desse conteúdo e abriu seus olhos para a realidade de mercado, a única coisa que eu peço é gratuita. Deixe o seu hype, por favor. Isso aqui ajuda demais o canal, principalmente a passar essa análise para outras pessoas aqui no YouTube, tá ok? Link de afiliados também está aqui embaixo. Isso é importante para quem tem ou vai até comprar e analisar esse usado. Tá? Quando eu fui comprar esse carro aqui, tá? Com baixíssima quilometragem, tá? Foi uma ótima, até o momento foi uma ótima aquisição. Ele não é híbrido, isso aqui é um carro puramente elétrico, tá? É um carro de dimensões de uma minivan, muito boa para a família. Eu fui com o meu OBD2zinho lá olhar, tá? Fiz tudo isso que eu tô falando com vocês, histórico do carro, tudo certinho, graças a Deus. Até o momento, 3 semanas com o carro, não me mostrou nada que abonasse a compra. Então, até o momento, tá? Eu vou narrando aqui para vocês. Estou bem, já até agendei uma vistoria técnica, tá? Isso faz parte de um processo numa concessionária da marca, para poder verificar se está tudo direitinho. Eles pediram o VIN do carro, documentos do carro, eu agendei. Eu não fazia parte aqui no Rio de Janeiro, porque esse carro não estava aqui demarcado no Rio de Janeiro. Então aqui foi tudo certinho, estou agendado, vou fazer lá, tá? Uma vistoria técnica, que é verificar nesse carro como é muito grande, a nível de fluido de refrigerante e ar-condicionado, tá? Uma colocação de fitas que não sai desse carro aqui em fábrica para evitar vibração externa na churrasqueira, tá ok? Mas estou muito feliz com a compra desse carro e foi usado. Eu já peguei um pouco, a amortização, um pouquinho. Foi, nossa, generosa, mas já ajudou bastante, tá ok? Deixar mais 2 vídeos aqui, ó, para vocês continuarem aprendendo essas análises técnicas que eu tô passando para vocês, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.